Aí pessoal, a gente está chegando aí do The Last Bookshop em Dublin, na Irlanda, né? Um sebo super tradicional, fantástico, maravilhoso. Aí tem aquelas ofertas aqui na caixinha de fora, né? Muito bacana. Você vê os livros de bolsa aqui todos em oferta. Muito legal, muito legal. O que é que a gente tem por aqui? Muita coisa interessante, ó. A gente vai já entrar. Olha só que livro de história legal da Guerra Civil Americana. E aqui nessa prateleira muitos livros de guerra, da Segunda Guerra. Os livros de bolso, né? Ó. Vou tirar aqui. The Forgotten Soldier, o soldado esquecido, né? Aqui um livro sobre o U2, né? A gente está aqui na história do U2. A gente está pegando o livro do U2 em Dublin, na Irlanda, né? Muito legal. Vamos entrar aqui. Você vê que aquele sebo mágico, né? Super caótico, né? Como um sebo deve ser. Olha só. Aqui os livros de arte. Muito legal. Aí o sonho de quem gosta de garimpar, né? O sonho de quem gosta de garimpar. As prateleiras de madeira, ó. Livro até o teto. Ó. Aquela coisa bem caótica mesmo, de quem gosta mesmo de sebo, né? Muito legal. Muito bacana, muito legal. Ali quadros com frases célebres de escritores, né? Uma frase aí do Harry Potter, né? The scar had not pained Harry for 19 years. All was well. Muito bacana. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Hoje o vídeo é um bate-papo informal com algumas reflexões que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, né, em relação a um lugar que sempre foi muito especial para mim, desde que eu me conheço por gente, né? Nós vamos falar nesse vídeo, é um vídeo de opinião, onde eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os sebos, né? E de antemão, eu queria deixar registrado que eu tenho um verdadeiro repúdio por esse nome sebos, né? Um nome que só no Brasil, que eu saiba, as livrarias de livros usados têm esse nome ridículo, né? Que reflete bem a ligação que o brasileiro tem com a cultura, né? O respeito que o brasileiro tem por certas coisas. E eu acho que na Europa, né? Eu estive na Irlanda agora há pouco tempo. As livrarias de livros usados, elas têm exatamente o mesmo nome que as livrarias normais, né? As bookshops, né? E muitas livrarias de livros novos, extremamente chiques, têm uma livraria de livros usados dentro da própria, junto, né? A seção de livros novos e a seção de livros usados são dentro das livrarias chiques, né? Aqui no Brasil não, aqui as livrarias de livros usados, elas normalmente se concentram em endereços periféricos, nunca em endereços nobres, e são conhecidos por essa alcunha horrorosa, né, sebo, né, que dá uma impressão assim de pouca higiene, de coisa usada e tal, que eu discordo visceralmente, né. Os sebos, desde a minha mais tenra, assim, adolescência, idade, sempre foram lugares sagrados, né. Eu desde muito jovem eu colecionava história em quadrinho, eu gostava de ir lá pelo centro da minha cidade. Em algumas bancas se comercializavam revistas em quadrinhos usados, revistas em quadrinhos antigas e livros antigos também, e os quadrinhos funcionaram como uma gateway drug, né, como diz o americano, uma droga de entrada para a literatura.
Então eu comecei a frequentar os sebos legais que tinham no centro aqui da minha cidade, né? E eu ficava maravilhado, né? Porque o sebo não é você que escolhe o livro. Quando você vai a um sebo, você nunca sabe o que é que você vai encontrar lá, né? Muitas vezes no sebo o livro é que ele escolhe, né? Você tem acesso a edições maravilhosas que estão esgotadas, que não existem mais. Então, assim, a minha primeira fase em relação a essas livrarias foi de encantamento, né? Eu fui enriquecendo as minhas coleções, não só de quadrinhos como de livros, com edições que eu não encontraria normalmente, né? Eu ficava maravilhado com edições muito antigas, com edições com design gráfico, né? Um pouco desatualizado por dias atuais, porém belíssimos, né? Então eu sempre tive um encantamento muito grande em relação a esses estabelecimentos e tenho até hoje. Até hoje eu gosto muito mais de sebo do que de qualquer livraria chique, né? E, e a partir de determinado momento, eu lembro que eu comecei a me perguntar, né? Cara, eu pegava uns livros assim de capa dura, edições maravilhosas, que tinham uma etiqueta de biblioteca particular muito bem organizada, biblioteca do fulano de tal, data tal, número tal, né? E eu pensava, cara, como é que um cara que tinha um amor tão grande por essa coleção veio parar aqui a um preço tão módico, veio parar aqui a um preço tão barato, né? Ficou jogado aqui no sebo. E a resposta é meio que óbvia, né? O cara morreu, né? Assim, os sebos, eles são alimentados por coleções de pessoas que já morreram, né? Ou então de planos que foram destruídos. Às vezes o cara precisou morar numa casa menor, se separou, por algum motivo precisou se desfazer de parte da coleção dele e acabou vendendo para um desses estabelecimentos. E aí, quando eu comecei a ter essa percepção, eu tive uma fase que eu comecei a enxergar, nunca deixei de frequentar, porém comecei a enxergar os sebos como lugares assim um pouco mórbidos, né? Um lugar alimentado por coisas que já não existiam, né? Por possessões de pessoas que já não existiam, né? Então é um lugar que você é obrigado a ter uma consciência muito grande de um dos principais ensinamentos da filosofia, a brevidade da vida, né? Como já diria o Sêneca naquele seu livro clássico, o grande filósofo romano, né? Então você tem contato de uma forma muito crua de como a nossa vida é breve. A gente não dura nem o papel que a gente tem, né? Nem os livros que a gente tem, até os nossos livros vão sobreviver a gente, provavelmente, né? E em sebo isso é tudo muito claro, né? O cara morre, as coleções vão para lá para ser vendidas e você tem acesso. Então eu tive uma fase que eu comecei a ver esses lugares, embora eu nunca tenha deixado de frequentar, como lugares melancólicos, né? Lugares mórbidos, lugares melancólicos, né? Mas nunca deixei de frequentar e nunca foi por questões econômicas. Para mim, eu sempre frequentei sebos, não foi pelo preço, não foi pelo preço dos livros, embora eu não veja problema nenhum com isso. Foi porque realmente a questão de ter acesso a coisas que não existe mais, edições que não existem mais, conhecer coisas que eu não sei que eu não sabia nem que existiam, né? Então continuei frequentando, mesmo tendo essa visão melancólica, né? E aí eu acabei passando pela terceira fase, né? Pô, vamos supor que um dia eu não esteja mais aqui, né? Eu adoraria que meus livros queridos, aqueles que nunca se separaram de mim e que são muito bem cuidados, eles terminassem na mão de pessoas que tivessem por eles o mesmo carinho e a mesma consideração, né? E assim como eu tenho por vários livros que eu comprei de pessoas que já morreram nos sebos, né? Então eu comecei a deixar de ver os sebos como lugares melancólicos, lugares tristes, lugares mórbidos, para vê-los como lugares mágicos de novo, né? Porque aqueles objetos que são tão queridos para você, é através do sebo que eles passam a ser objetos de outras pessoas que vão ter aquele mesmo amor e aquela mesma consideração que você tem por aqueles objetos, né? Como se essas pessoas fossem assim seus herdeiros espirituais, digamos assim, né? Como se aquelas pessoas fossem herdar tudo que lhe é mais caro, né? Só quem gosta muito de livros sabe o valor que eles têm, né? Para quem gosta, né? Então, assim, nada mais prazeroso do que você saber que todos aqueles seus bens que você gosta tanto vão parar nas mãos, um dia irão parar nas mãos de pessoas que
que gostaram tanto quanto você, né? É exatamente o que acontece nos sebos, e por conta disso eu passei a voltar a vê-los como lugares mágicos, como eu enxergo até hoje, né? E queria compartilhar essas pequenas reflexões com vocês, né? Eu acho que a gente está caminhando uma época que os youtubers que falam de livros, os booktubers, né, se tornaram a principal forma de monetização é a venda de livros novos, né? E eu acho muito legal, não vejo nada de errado com isso. Se um dia meu canal crescer, eu tiver a oportunidade, eu também vou vender se eu puder. Porém, eu acho que a gente não deve perder o contato com a alma da coisa, né? A gente não deve perder o contato com a alma da coisa. Por mais que a gente venda livros novos, a gente não deixe de estimular a importância desses lugares, a importância que esses lugares têm na vida cultural do país. E a minha maior esperança, as melhores livrarias que eu fui na minha vida, que também são lugares mágicos, foram livrarias extremamente chiques, que tem a seção de livros novos e a seção de livros usados. E não foi aqui no Brasil, foi na Europa. Então, meu sonho é que um dia a gente esteja, meu sonho é que um dia a gente tenha lugares, como eu fui em Dublin agora, por exemplo, né? Eu fui, não é essa que aparece no vídeo, essa que aparece no vídeo é só uma livraria de livros usados, exclusivamente, né? No endereço nobre de Dublin. Porém, eu conheci algumas lá que eram livrarias extremamente chiques, que tinham uma cafeteria, um ambiente maravilhoso, com os últimos lançamentos publicados pelas editoras, mas tinham, num canto separado, a sua seção de livros usados, né? E o meu sonho é que no Brasil comece a se ter exatamente esse tipo de empreendimento, né? Comece a se valorizar mais os livros usados, e que um dia a gente acabe deixando esse nome de lado, sebo, né? Porque a linguagem ela é muito importante, as palavras são muito importantes, né? Então, quando a gente começa a chamar objetos maravilhosos como livros, um lugar que vende livros que já foram de outras pessoas, que já foram patrimônio de outras pessoas, que os tratavam com todo carinho do mundo, com um nome extremamente pejorativo como esse, sebo, então já começou errado, né? Já começou errado, né? E então é isso, queria compartilhar essa reflexão com vocês, vou colocando um ponto final nessa resenha, na esperança que um dia a gente tenha esses lugares, esses empreendimentos maravilhosos, essas livrarias com seção para livro usado também, né? Ela não vai atrapalhar a venda de livros novos, isso eu lhe garanto. Quem compra livro usado também compra livro novo, né? E é isso, pessoal, um grande abraço para vocês e fique ligado no canal que tá vindo muita coisa legal por aí.